Olá pessoal, então dando continuidade ao que a gente conversou semana passada, a gente vai estudar hoje as perdas de carga localizada. Não sei se vocês lembram, alguns vídeos atrás, acho que umas 2 aulas atrás, eu mostrei um vídeo que tem no YouTube que mostra a variação da linha de energia e da linha piezométrica à medida que a água escoa através de uma tubulação saindo de um reservatório até outro reservatório. Então, o que a gente viu naquele vídeo é que em alguns momentos eu tenho uma perda de carga contínua, é aquela que ocorre ao longo da tubulação, mas em alguns momentos a gente tinha, por exemplo, uma redução do diâmetro que causava uma perda de carga localizada. Que eu até falei para vocês, né? Acho que eu usei o termo degrau, é uma redução abrupta, local, da linha de energia ou da linha piezométrica. Então essas perdas que ocorrem pontualmente em um determinado ponto da tubulação, a gente chama de perda de carga localizada ou singular. Então a soma da perda de carga contínua mais a perda de carga localizada resulta, né, o que a gente chama de perda de carga total, certo? Então a gente já viu como que calcula a perda de carga contínua. A gente pode utilizar, por exemplo, a equação de Darcy, e a gente também pode utilizar a equação de Hazen-Williams. Existem outras equações que a gente não vai ver no curso, mas essas duas aqui são as principais. Lembrando que existem algumas restrições que me impedem de utilizar Hazen-Williams em toda situação. Por exemplo, o diâmetro menor do que 50 milímetros. O que a gente vai ver hoje é como que eu calculo a perda de carga localizada. Para isso existem dois métodos que são normalmente utilizados. O primeiro deles é chamado de método dos coeficientes. Então, o que é que acontece no método dos coeficientes? No método dos coeficientes, a gente vai quantificar a perda de carga localizada a partir do produto de um coeficiente de perda de carga e a energia cinética. Então, essa perda de carga pelos métodos coeficientes vai ser dada em função da energia cinética, que se vocês lembram lá da equação de Bernoulli, é V ao quadrado sobre 2G. E como eu falei para vocês, a gente vai ter um coeficiente de perda de carga. Esse coeficiente geralmente a gente chama de K. Bom, esse coeficiente K varia de acordo com o tipo de peça, o tipo de singularidade, né, o elemento da tubulação que causa perda de carga. Por exemplo, uma luva, uma curva, uma conexão, um registro. Né? Então, cada um desses elementos vai ter um certo coeficiente de perda de carga. Por exemplo, um registro de gaveta tem um coeficiente de perda de carga de aproximadamente 0,2. Já uma luva tem um coeficiente de perda de carga de 0,1. De onde eu tiro esses valores? Qualquer livro de hidráulica vai trazer para vocês uma tabela como essa daqui, que mostra o quê? Valores de K para diferentes elementos, para diferentes peças hidráulicas, certo? Então, com isso fica muito simples de calcular a perda de carga. Porque se eu sei a vazão que passa naquela tubulação, eu tenho como calcular a energia cinética. E esse valor aqui é obtido a partir de tabelas que existem em qualquer livro de hidráulica. Então, o método dos coeficientes, muito simples de ser aplicado e é resolvido dessa forma. Um outro método que é bastante utilizado e que eu particularmente prefiro é o método dos comprimentos equivalentes. Método dos comprimentos equivalentes. O que é que esse método fala? Equivalentes. Bom, para a gente poder entender esse método, a gente precisa lembrar o seguinte. Sempre que a gente quantifica perda de carga numa tubulação, a gente utiliza qual unidade? Metro. Né? Então, essa é a unidade da perda de carga.
Então eu posso, e é isso que a gente faz no método de comprimentos equivalentes, substituir um elemento, uma singularidade, como por exemplo um registro. Então numa certa tubulação eu tenho um determinado registro. Vou colocar aqui um registro. Esse registro vai resultar numa certa perda de carga. Então eu tenho associado a esse registro um determinado ΔH. Certo? O que é que eu faço? Eu vou substituir esse registro por um trecho de tubulação que vai me resultar no mesmo ΔS. Eu vou chamar esse ΔHS de... vamos escolher aqui uma letra que a gente não esteja utilizando até então. Vou chamar isso daqui de U. Certo? Um valor qualquer. Apenas para a gente poder entender direitinho. Então, isso daqui equivale a gente ter uma tubulação, certo? Tubulação sem nenhum registro, sem nenhuma singularidade, mas que ao transportar a mesma vazão o que é que vai acontecer? Eu vou ter associado a isso daqui uma determinada perda de carga que é igual também a U. Ou seja, por que a gente chama de método dos comprimentos equivalentes? Porque eu substituo virtualmente, certo? Uma situação real por uma hipotética. Então eu tenho isso daqui na real, na minha instalação real, eu tenho um registro, e para fins de cálculo eu assumo que a minha tubulação ela é composta apenas por trechos retilíneos. Ora, se eu tenho apenas trechos retilíneos, eu posso então calcular a perda de carga utilizando as equações de Darcy ou de Hazen-Williams que a gente já viu. E esse método, então, ele vai pressupor que essa tubulação retilínea vai resultar na mesma perda de carga que eu tinha com a minha singularidade. Então, em termos de energia gasta, não há diferença. A mesma energia que eu gastei para passar água por esse registro é a mesma quantidade que eu gasto para passar num trecho de tubulação. Tá, eu entendi essa questão de equivalência, mas onde está a história do comprimento? O comprimento é justamente o comprimento dessa tubulação que eu vou, inclusive, para não deixar vocês achando que é o mesmo trecho de antes, então eu vou ter aqui uma nova tubulação com o comprimento que a gente chama de equivalente. Então essa tubulação aqui, ela tem um comprimento equivalente, que vale um certo valor que a gente geralmente chama de LE. Então agora eu posso calcular a perda de carga da seguinte maneira. Por exemplo, utilizando Darcy. Perda de carga por Darcy, a gente viu que é calculado como 0,0827 F, que é o quadrado, sobre D à quinta, vezes L. Essa é a equação que a gente aprendeu para calcular a perda de carga por Darcy. Utilizando o método dos comprimentos equivalentes, a perda de carga resultante desse registro vai ser o quê? Vai ser a mesma equação, mas em vez de colocar aqui o L real, o L da tubulação, eu vou colocar quem? O comprimento equivalente. E aqui eu vou então chamar de HS. Ou, para manter a mesma notação que a gente está utilizando aqui, o meu ΔHS. Ok? Isso utilizando a equação de Darcy. Se eu quiser utilizar a equação de Hazen-Williams, não tem problema. Mesma coisa, vai ser quem? ΔHS por Hazen-Williams, 10,64 C elevado a 1,85, Q elevado a 1,85, dividido por C elevado a 1,85, diâmetro a 4,87, vezes LE. Ou seja, não há nenhuma mudança em termos de equação, apenas a substituição do comprimento que antes era o comprimento do trecho pelo comprimento equivalente. E de onde eu conheço, de onde eu tiro esses valores? Novamente, se a gente recorrer à literatura, a gente vai ver que existem tabelas como essa que vão me informar diferentes valores de comprimento equivalente
para diferentes tubos, né, diferentes diâmetros de tubo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma curva de 90 graus e eu quiser saber qual é o comprimento equivalente para uma tubulação de 50 milímetros, então eu venho aqui na tabela, curva de 90, esse daqui é o comprimento equivalente para 25, comprimento equivalente para 50 milímetros. Então percebam que agora não é apenas o elemento, eu tenho também o elemento e o diâmetro, certo? Então para diferentes singularidades eu tenho todos os valores de comprimento equivalente. Então aqui na minha equação eu colocaria esse 0,6, né? Se aqui eu tiver, na verdade aqui não é uma curva, né? É um registro, então vamos pegar o mesmo elemento. Então aqui registro de gaveta para o diâmetro de 25 vale 0,2, para um diâmetro de 50 mm 0,4. Colocaria então esse valor de 0,4 aqui. Isso daqui me diz o seguinte, que a perda de carga causada por um registro de gaveta numa tubulação de 50 mm equivale a 60 cm, ou 40 centímetros de uma tubulação real com esse mesmo comprimento, com esse mesmo diâmetro, certo? Vou repetir. Essa tabela me diz que a perda de carga causada por um registro de gaveta numa tubulação com esse diâmetro é a mesma perda de carga de 40 centímetros ou 0,4 metros de tubulação retilínea com esse mesmo diâmetro, ok? Bom, então esse daqui é o método do comprimento equivalente. É só isso, professor? Só isso, não tem nada a mais. Apenas para concluir, percebam o seguinte, como eu tenho a mesma equação para calcular a perda de carga distribuída e agora para calcular a perda de carga localizada, eu posso calcular a perda de carga total da seguinte maneira, somando essas duas equações, apenas informando o seguinte, deixa eu apagar aqui em cima. Se eu quiser agora saber a perda de carga total em um trecho, o que é que eu vou escrever? Perda de carga igual, aí vamos ver, pela equação de Darcy, 0,0827 F Q ao quadrado sobre D à quinta. Em vez de eu colocar um comprimento real ou comprimento equivalente, eu vou colocar o somatório dos dois, ou seja, L total. Quem é o L total? É o meu comprimento equivalente mais o comprimento real. Esse LR aqui é o comprimento real da tubulação. Seja de um determinado trecho, seja de todo o trecho onde você quer fazer a análise. Ok? Da mesma forma, se eu estiver utilizando a equação de Hazen-Williams, aqui é por Darcy, e aqui Hazen-Williams, 10,64, vazão elevado a 1,85, vezes comprimento total, C elevado a 1,85, diâmetro elevado a 4,87. Certo? Novamente, que é meu L total, L equivalente, mais o L real. E aí, para a gente economizar espaço, o que é que geralmente nós fazemos? A gente chama isso daqui de J. A gente chama isso daqui de J. Lembrando, o que é o J? Perda de carga unitária. Ou seja, a quantidade de energia... Cadê meu lápis vermelho? Caiu aqui no chão. A quantidade de energia que eu gasto por metro de tubulação. Então, o J é a perda de carga unitária. A gente já falou um pouquinho sobre ela antes. Lembrando qual a unidade dela? Metros por metro. Então, tantos metros de energia gasta para cada metro de tubulação. Certo? Então, pessoal, perda de carga é isso. Então, resumindo, né, o que é que a gente aprendeu? Nós temos, sempre que a água é transportada numa tubulação, a gente tem gasto de energia, né, e esse gasto de energia ele pode ser dividido ou subdividido em duas partes, ou em dois componentes. Perda de carga contínua ou distribuída e perda de carga localizada ou singular. Como é que eu calculo a perda de carga contínua?
equação de Darcy, equação de Haas-Williams, entre outras. Como é que eu calculo perda de carga localizada? Se eu utilizar o método dos coeficientes, eu utilizo K vezes a energia cinética, sendo que o K vem lá das tabelas, aqui tem nos livros de hidráulica, ou posso utilizar também o método dos comprimentos equivalentes, que é esse daqui, que eu multiplico o J, né, a perda de carga unitária, vezes o comprimento total, se eu quiser saber a perda de carga total na tubulação. E aqui esse comprimento total vai ser quem? Comprimento equivalente mais a perda de carga, mais o comprimento real. Se eu quiser saber a perda de carga apenas localizada, o que é que eu faço? J vezes L equivalente. Se eu quiser saber a perda de carga contínua, J vezes comprimento real. Certo? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para deixar isso bem sedimentado, bem consolidado e avançar no conteúdo. Tá ok? Então, bons estudos.